Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus propósitos sublimes, que através dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade e que, por acréscimo da tua misericórdia, possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu Evangelho. Que todos os corações se façam receptivos à tua paz e ao teu amor. Muito bom dia, ouvintes. Está no ar mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sementeira Cristã também está na internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. E já a primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 791. Eis a pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Eis a resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. E na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje o nosso prezado ouvinte Cláudio, do Residencial Paraíso, é que será atendido. O Cláudio perguntou: há muito venho orando com muita fé, mas continuo tendo que suportar os mesmos sofrimentos de sempre. Será que Deus não atende às minhas preces? Vamos saber isso, meu caro Cláudio, no final deste programa. Iniciamos a apresentação do conteúdo propriamente dito do nosso programa, invocando Vinícius, o nosso Pedro de Camargo, que desenvolveu respostas racionais e sensatas a indagações inquietantes de muitos irmãos nossos que não acreditam na reencarnação. Porquanto não fazem ideia da justiça da evolução, sofrendo com o sofrimento dos outros, sem que encontrem explicações convincentes. Entre tais questionamentos está o significado da evolução, já que existem seres tão inferiores. Onde está a eficiência dessa lei que dizem justa e eterna, se os animais inferiores continuam inferiores? E outras questões de ordem moral e filosófica igualmente os incomodam, oferecendo dúvidas. Com certeza, há argumentos convincentes para refutar aquelas hipóteses e aqui evocamos a exortação de Jesus: que vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Se não vejamos,
Temos aí, diante de nossa corajosa observação, as profundas modificações verificadas entre os animais de hoje em comparação com os animais do passado. O mesmo ocorre com o gênero humano. Dos animais de ontem, várias espécies desapareceram para dar lugar a espécies mais delicadas. Aqueles monstros do passado são representados atualmente apenas por exemplares expostos nos museus. Outras variedades há que existiram em épocas remotas que só lograram chegar aos dias de hoje através de vestígios fósseis. Não podemos, naturalmente, ver e palpar esse entrelaçamento gradual e progressivo dos seres, porque o orbe terrestre não passa de uma diminuta nesga ou ínfima fração do universo, e tudo evolui no sentido infinito. A evolução é um fato que se impõe e que em tudo se verifica. No campo do subjetivo, ela se ostenta também em demonstrações e testemunhos irretorquíveis. A imprensa de Gutenberg evoluiu para as modernas impressoras, essas máquinas admiráveis, verdadeiros prodígios da mecânica. Os barcos de Fulton evolveram, a seu turno, para essas naus possantes, para os transatlânticos, que são verdadeiras cidades flutuantes unindo os continentes. A ideia de Gutenberg e a de Fulton, para citar apenas 2 exemplos, emigraram de cérebro em cérebro, de geração em geração, subindo, ascendendo aos altos páramos do aperfeiçoamento. E certamente não se cristalizarão aí. O futuro, em todos os tempos, sempre trouxe em seu bojo surpresas maravilhosas. Creio na evolução porque creio na justiça. Creio na justiça porque creio em Deus. Pedro Franco Barbosa, no seu livro Espiritismo Básico, citando Gustavo Celli, nos diz que a evolução, ou seja, o progresso contínuo e ordenado dos seres e dos mundos, constitui uma lei divina a que está sujeita toda a criação. O universo inteiro, no mínimo e no máximo, está sujeito a uma evolução constante e progressiva. Há evolução para o princípio material, há evolução para o princípio psíquico. Há, assim, um determinismo divino orientando todo o plano da criação, porque tudo progride, tudo se eleva, pois a perfeição é a característica intrínseca da obra de Deus, a inteligência suprema. Agora, citando Antônio J. Freire no livro Ciência e Espiritismo, diz: a evolução, na sua máxima amplitude, abrangendo e solidarizando céus e terras, sóis e planetas, o universo inteiro é talvez a lei fundamental da providência de que todas as outras são subsidiárias e complementares. A razão de ser da vida, animada e impulsionada pelo espírito, como seu direto organizador e orientador para um fim de perfeição inacessível, por enquanto, a nossa razão transcendendo no seu dinamismo progressivo o tempo e o espaço. Em verdade, a evolução cuja veracidade podemos conceber concretiza-se em cadeia de elos indestrutivos, do cristal às plantas, do princípio espiritual embrionário, dos animais ao espírito individualizado do homem, dotado de razão e consciência em milênios e milênios de séculos humanos. Ingressando no reino hominal, o espírito simples e ignorante é ainda ferocidade e instinto primário.
com vislumbres de inteligência que fará dele, pelos milênios afora, o conquistador da própria individualidade, síntese final resultante de muitas vivências em que se depurará no cadinho da dor, dos sofrimentos, dos atos sublimados de altruísmo e amor, sob a máscara mutável de inúmeras personalidades, que viverá por força da lei que transforma os brutos em anjos, a grande retificadora, o instrumento maior da justiça divina, a reencarnação. A evolução, mecanismo simples, mas complexo ao mesmo tempo, verifica-se em dois movimentos paralelos e simultâneos, interdependentes e coexistentes, promovendo o progresso do organismo físico numa série numerosa de corpos, forma e matéria, e do organismo anímico, vida e espírito, que deles faz moradas transitórias nos mundos materiais, em que encarna e desencarna periodicamente. Como esclarece Lannis Bernardes Jr. em seu livro Espiritualismo Evolucionista, o homem resulta de três amplos movimentos evolutivos: o físico, o biológico e o espiritual, que constituem a evolução geral, a criação. A alma humana, como o corpo físico de que se utiliza, não são criados perfeitos e acabados, como afirma a teoria criacionista. Muitos e muitos milênios são necessários para que se complete a obra da criação. A evolução se faz, pois, lenta, parcial e gradativamente pelos chamados fenômenos de vida e morte, que atendem à permanente necessidade do ser de modificar-se, renovar-se e melhorar-se. A vida e a força vital que mantém o ser em constante expansão. A morte é apenas um processo de renovação, transformação, porque, em verdade, o espírito é imortal. O progresso contínuo e incessante é condição inerente do princípio espiritual, o princípio inteligente do universo. Nessa condição, ele deve utilizar, à medida que evolui, corpos físicos cada vez mais aperfeiçoados e aptos, o que determina a evolução das espécies dentro das coordenadas básicas do transformismo. Compreende-se assim que a evolução não poderia decorrer no limitado espaço de tempo de uma ou algumas vidas humanas, por mais longas que fossem. Daí as oportunidades repetidas da reencarnação, que permite ao espírito milhares e milhares de experiências no corpo físico. Essas vivências vão ampliando cada vez mais seu cabedal de conhecimentos, enquanto o espírito interior, resgatando pela dor ou pelo bem que faça desinteressadamente os erros do passado. A lei, compreenda-se, não nos impõe a reencarnação milhares de vezes, nem as torna dolorosas e difíceis. Nós mesmos é que nos impomos essa situação pela invigilância e pelos atos contrários a ela, que livremente praticamos. Agimos em função de princípios inalteráveis, tais como o livre-arbítrio, cujo mau uso nos acarreta a inalienável obrigação do resgate por força da lei de causa e efeito. Os débitos acumulados constituem um karma de que resulta, sem dúvida, não fatalidade, mas um determinismo, ou seja, a obrigatoriedade da colheita, porque, como diz André Luiz, se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. A doutrina das vidas múltiplas explica e justifica a evolução.
À luz da palingenesia, compreendemos o mecanismo sábio da vida e entendemos o mundo de belezas e misérias em que vivemos. Como os fenômenos mediúnicos, também a reencarnação está na tradição religiosa dos povos mais antigos, cabendo, todavia, ao Espiritismo dar-lhe o realce que os conhecimentos científicos da época o permitem. Só pela reencarnação podemos compreender o mundo em que vivemos, tudo quanto nele ocorre e que constitui, muitas vezes, enigmas insolúveis para os que os desconhecem e não a aceitam. A reencarnação explica e justifica. Explica e justifica a evolução biológica e espiritual do homem através do progresso contínuo das formas físicas, orgânicas e do princípio espiritual, que as orienta e que se individualiza na criatura humana. A reencarnação explica e justifica a sabedoria divina, feita de justiça e bondade, cujas leis punem as faltas, mas permitem ao criminoso a própria recuperação, possibilidade que nunca lhe é negada, pois Deus coloca o lenitivo da misericórdia sobre todos os processos da justiça, como diz Emmanuel. A reencarnação explica e justifica o mecanismo de que resultam as condições de vivência terrena, sempre intimamente relacionada com o nosso passado, seja as experiências da carne, seja nos períodos de vida puramente espiritual, nos quais pomos a funcionar o nosso livre-arbítrio, com as consequências determinadas pelo bom ou mau uso uso que dele fazemos, criando-se, nesta última hipótese, pesados karmas a resgatar. É assim que o espírito compreende a causa da desigualdade social, representada pelos ricos e pelos pobres, pelos poderosos e pelos humildes, pelos doentes e pelos sadios, pelos idiotas e pelos gênios, pelos felizes e pelos infelizes. Das simpatias e antipatias espontâneas entre as pessoas, dos conflitos e confrontos entre os membros da mesma família, vivendo no lar comum, da atuação de vultos históricos, de missionários, etc. A reencarnação que não rompe os laços da família, pelo contrário, os fortalece, faz-nos compreender que, se os seus membros, vezes muitas, se mostram antipáticos entre si e mesmo se hostilizam, é porque são antigos desafetos que, em outras vidas na Terra, ofenderam-se mutuamente e são agora reunidos no lar terreno com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso, como bem o diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, devendo harmonizar seus sentimentos, esquecendo, servindo e perdoando. Os ouvintes terão agora o momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ari Barroso, psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Súplica.
A doutrina anti-reencarnacionista da unicidade das existências, não admitindo a preexistência das almas que encarnam, implica a fixação prévia de seu destino, negando-lhes o direito ao progresso e rompe, muitas vezes, os laços de família, separando seus membros, pois, segundo eles, os bons vão para o céu e os maus para o inferno, sem nenhuma possibilidade de se reencontrarem os componentes dos dois grupos. A doutrina da reencarnação lança luz sobre problemas que de outra maneira jamais entenderíamos, para os quais nunca teríamos soluções lógicas. Os das provas coletivas, em que dezenas, centenas ou milhares de pessoas, de idades e nacionalidades diferentes, boas ou más, cultas e incultas, perecem por morte violenta devido a uma causa comum: o fogo, o afogamento, os desastres, os terremotos, os maremotos, os tsunamis. A pena de morte que tanto tem preocupado os sociólogos, os criminalistas, os homens de Estado, jamais seria cogitada como medida corretiva, por ser contrária aos princípios de humanidade e, sobretudo, por sua inteira inutilidade, de vez que o criminoso não seria, em verdade, afastado da terra, da sociedade. Em suma, o mal não seria eliminado. A sexualidade, com suas manifestações naturais, sublimadas ou degradadas, também passa a ser vista sob ângulos novos e pode ser analisada em profundidade, desde que aceitemos o princípio da reencarnação e saibamos que os espíritos podem utilizar indiferentemente corpos masculinos ou femininos, conforme as necessidades de sua evolução. Tais são, em resumo, as consequências da reencarnação de uma lei natural e geral, abrangendo tudo o que pensa, tudo o que vive, tudo o que é, no dizer do eminente Gustav Elchelli, no seu livro Resumo da Doutrina Espírita. Objeção muito comum contra a reencarnação é a de que não nos lembramos de coisa alguma das vidas passadas, sinal, portanto, de que não existiram. O Espiritismo nos mostra por que é necessário esse esquecimento, no qual se tem que reconhecer mais uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Lembrança de nossas vidas passadas e dos fatos ocorridos conosco nas diversas reencarnações que tivemos seria inútil e mesmo prejudicial ao nosso progresso espiritual, pois desvendaria, aos olhos de todos, nossos erros e crimes pretéritos, levando o nosso espírito à depressão, à melancolia, à tristeza, à revolta. O véu do esquecimento que apaga de nossa vida as lembranças do passado constitui mesmo, segundo o professor Jorge Andréa, a maior das perfeições do mecanismo palingenésico, ou reencarnacionista, ocultando o fardo atormentador das vidas pregressas, pois cada existência é um estágio de trabalho que não deve ser dificultado por lembranças negativas ou deprimentes. Sem a doutrina da reencarnação, a vida, com seus eventos aparentemente ilógicos, suas misérias e suas tragédias, sempre maiores e mais constantes, limitada aos poucos anos de uma existência, não poderia ser a obra incomparável de uma inteligência sem par, como a do Criador. Seria antes o fruto monstruoso de uma potência infernal, a se deliciar diante da dor e do sofrimento de criaturas inocentes, de criaturas que mal começam a viver, de pessoas virtuosas como de criminosos infames. Entretanto, no mecanismo admirável da evolução, as reencarnações esclarecem e reajustam todas as distorções e levam sempre à maior potencialidade espiritual.
Pela progressiva melhoria das condições em que se encontra no longo caminho a percorrer, o princípio espiritual ganha sensibilidade, adquire instinto, incorpora inteligência e investe-se de senso moral. Doutrina de esclarecimento e de lógica irrecusável. A reencarnação pode ser aceita sem constrangimento de qualquer espécie e provada mesmo pelos argumentos filosóficos, pelas mensagens espíritas e pelas pesquisas científicas. A evolução atende melhor, como doutrina, aos ensaios da alma humana, mas sem o apoio da reencarnação seria incompreensível, e nenhuma filosofia até hoje conseguiu, sem ela, explicar o porquê das coisas relativamente aos seres vivos, dotados de inteligência e razão. As mensagens espíritas, numerosas, insuspeitas, confirmam, como não podia deixar de ser, a verdade das vidas sucessivas, mostrando ainda que se dão até em mundos diferentes, porque a vida não se limita, como muita gente pensa, à nossa Terra perdida na grande, infinita, ou melhor, na grandeza infinita do universo. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A pesquisa científica amplia-se no estudo experimental da reencarnação, que antes se fazia apenas pelo processo da regressão de memória, utilizado por Desrochers e muitos outros. Agora se vale da chamada memória extracerebral, como no caso do Dr. Ian Stevenson, que relata em seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação, 2 deles ocorridos no Brasil. Os casos pesquisados não podem ser, honesta e logicamente, explicados pela fraude, pela criptomnésia, pela memória genética, pela percepção extrasensorial, nem pela possessão, mas somente pela reencarnação. Verdade expressa na frase esculpida no frontispício do túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, onde se lê a frase que repete o próprio Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre.
tal é a lei. Evolução é problema do nosso destino. E abordando esse tema, Pedro de Camargo diz que o problema do nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos e obter imaginárias recompensas neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Ora, aquele problema que tão de perto nos afeta só pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto, que é o amor. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências. São processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade da vida. O porquê da vida é o amor, e o porquê do amor é Deus. A vida leva ao amor e o amor conduz a Deus. Essa trajetória chama-se evolução. Evolução é renovação. A parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, autoeducação. Uma vez descoberto esse objetivo, o destino vai se cumprindo. Desde então, conscientemente, e nós, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora só acontecer, dar-lhe-emos todo o nosso apoio a fim de que ele se consuma na eternidade do tempo e na infinidade do espaço universal. Esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino, encontrando, a seu turno, a desejada felicidade. Mas é necessário que consideremos a educação como fator contributivo no processo evolutivo, e é disso que nos fala o livro Na Seara do Mestre, também de Pedro de Camargo. À página 170, encontramos: educar é tirar do interior. Nada se pode tirar onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas porque realmente elas existem em estado latente. A diferença entre o sábio e o ignorante, o justo e o ímpio, o bom e o mal, procede de serem uns educados, outros não. O sábio se tornou tal, exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais. O justo alcançou sua santidade, cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir. Foi de si próprios que eles desentranharam e desdobraram, pondo em evidência aquelas propriedades de acordo com a sentença que o divino artífice esculpiu em suas obras: crescei e multiplicai. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. Apresentação Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. A Feira do Livro Espírita de Franca passa para o mês de outubro. A Feira do Livro Espírita de Franca, que era tradicionalmente realizada no mês de dezembro de cada ano, passou a partir desse ano a ser realizada no mês de outubro. Essa é uma maneira de o IDEFRAN fazer coro com a USE Franca, que homenageia Allan Kardec, codificador do Espiritismo, com o mês de Kardec, justamente no mês do seu aniversário. Assim, enquanto a USE Franca promove as palestras nas casas espíritas de sua jurisdição, o IDEFRAN promove descontos especiais na Feira do Livro, que, como todos sabem,
vem sendo realizada na própria livraria Idefran. Estamos na Semana da Pátria. O culto da pátria é relevante para se fixar valores da formação do povo e a construção da memória nacional. Na bibliografia espírita existem duas obras fundamentais que falam do Brasil de forma lúcida e da importância desse país na civilização do presente e futuro, ambas prefaciadas por Emmanuel. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Franciscano Xavier, primeira edição em 1938, do ilustre Humberto de Campos. E Brasil Mais Além, de Duílio Terra Berni, primeira edição FEB, 1976, comemorativa ao 40ª edição do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Afirma Humberto de Campos, espírito: nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. O jornal A Nova Era, do mês de agosto, trata de algumas manchetes interessantes. Culto do Evangelho no lar, poder da prece na construção da paz. A morte não existe, da nossa querida Termutes Lourenço, uma página destinada às crianças. Trata ainda desse grave momento do Reinaldo Giannichini, no problema de um câncer linfático, e ele confiante na fé e espiritualidade que o ajudam no tratamento da sua moléstia. Existe ainda do articulista Zdeněk Prakushi, que fala da sensação antecipada que se deve às pessoas a preparar para o momento extremos, e faz uma chamada para o 15º Congresso Estadual do Espiritismo. O movimento espírita francano e regional segue mobilizando na preparação do cenário físico e social que acolherá algumas centenas de pessoas no 15º Congresso Estadual do Espiritismo, promoção da USE estadual, tendo como coadjutores e anfitriãs as USE intermunicipal e regional de Franca. O local que abrigará todas as atividades congressistas, artísticas e culturais doutrinárias será o recém-construído ginásio poliesportivo da Fundação Educandário Pestalozzi, anexo à Escola Pestalozzi, Unidade 1, bem próximo ao centro da cidade, a Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova. Por oportuno é de se louvar a iniciativa da diretoria daquela fundação, presidida pelo Dr. Kleber Rebelo Novelino, que por sua vez imprime a destinação daquela entidade fundada pelos seus pais, os falecidos Dr. Tomás Novelino e a professora Maria Aparecida Rebelo Novelino, elevado o seu potencial, que agora, com o novo ginásio poliesportivo, amplia suas atividades educacionais, cujo mérito já se firma por haver entregue à sociedade e à vida ativa do nosso país milhares de homens de bem preparados por sadia educação formal e moral. A locação do evento, tão importante numa instituição como a Escola Pestalozzi, e numa cidade como Franca, ambas de reconhecida expressão espírita, confirma seu exponencial no esforço de transformar consciências, tanto quanto no de promotores da divulgação do espiritismo e realização conjuntas de órgãos como as USES e as instituições espíritas que lhes são adesas. Daremos ainda maior cobertura nas nossas próximas edições, falando do 15º Congresso. Nós estamos agora diante da 27ª Semana Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, Dona Taninha, matrona da clã dos Ferreiras, diremos assim, de 25/9 a 30/9 de 2011. Local Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, a Rua Padre Conrado, 1160, na Vila Nova. No domingo, nós teremos o Jamil Costa, com o tema Autoconhecimento na Busca da Felicidade. Dia 26, segunda-feira de setembro, Valdete de Paulo e Silva, Violência, Catástrofe diante das transformações dessa época. Na terça-feira,
Dr. Inocêncio Teixeira Pinheiro, A Dor é Instrumento de Renovação do Ser. Quarta-feira, Jean Richard Lima, Auto Amor. Quinta-feira, Mara Silva Anastase, Autocura. Sexta-feira, doutora Elisa da Mota Costa Júnior, Tribunal da Consciência. Ainda na Casa do Pão, nós teremos várias atividades, oficinas e projetos, com as oficinas e projetos Amor e Serviço à Comunidade. Ainda fala da Paranormalidade e Mediunidade, que é um congresso, é um fórum nacional em Santa Catarina, Associação Catarinense de Medicina, ainda no período de 1º de outubro de 2010. E ainda fala do 13º FECEF, que é o grande momento da nossa cidade, com o tema Diálogo com a Arte, Cultura e Material e Espiritualidade, anunciada já para de 12 a 15 de novembro deste ano. Senhores radiovintes, nós estamos de um grande momento de grande realização, estamos todos juntos nesse trabalho, a obra continua e trabalhamos sempre por um mundo melhor. Obrigado. O Clube do Livro Espírita é uma maneira barata de qualquer estudioso do Espiritismo alargar os horizontes da sua cultura doutrinária. O que acontece com o Clube do Livro Espírita de Franca não é diferente. Veja que um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São 4 opções mensais: romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com o acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se ou visite DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail ainda idefran@idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos a mensagem transmitida aos seus familiares e parentes, especialmente à sua filha Lélia, pelo espírito Antenor de Amorim, emprestando a mesma tônica que aplicara em mensagem anterior no ano de 69. Nesta última, transmitida em 1970, o signatário se dirige a todos os seus queridos, mas especialmente preocupado com o estado emocional da filha Lélia e com sua esposa Nayá, a quem envia recomendações de saúde. Prestemos atenção e veremos que não se trata de uma mensagem de morte, mas de vida plena. Vamos ouvi-la na interpretação de Euride Carvalho. Querida Lélia, minha querida filha, Deus abençoe o seu coração e o seu caminho, concedendo-nos a todos paz e fortaleza espiritual. Estamos nos passos uns dos outros, minha filha, como não podemos deixar de ser. A morte é apenas mudança, não ausência. E um dia, com o amparo de Deus, ver-nos-emos reunidos todos novamente, desfrutando a felicidade do reencontro. Nosso alvito está mais forte e, com o auxílio do nosso lado, já consegue amparar você e inspirar os filhos queridos na solução dos problemas do dia a dia.
Sem dúvida que o refazimento lhe tem sido gradual e vagaroso, porque a vinda dele exigia aquele quadro de improviso que realmente foi, como acontece em toda aprovação a que sejamos levados, a bênção de Deus. Tudo, minha filha, tem a sua razão, direta ou indireta, manifesta ou temporariamente invisível. Nosso Nogueira trazia, no plano da nova existência, aquela despedida assim, repentina, a ecoar-lhe dolorosamente na sensibilidade de esposa e mãe. Entretanto, o que ocorre com ele nos domínios da reconstituição gradativa acontece igualmente a você, no campo de sua restauração, pouco a pouco. Sob o auxílio da providência divina e com apoio no tempo, as suas forças vão sendo recuperadas. Tão somente agora, nos meses últimos, é que a vemos efetivamente melhorada do ponto de vista da resistência moral. Você realmente saiu do hospital de modo rápido, depois do acidente, mas apenas com o amparo da oração e da meditação, do esforço persistente e da paciência laboriosamente exercitada, é que você está saindo do sofrimento moral mais intenso. O mesmo sucede com o nosso Nogueira, que na estrutura daquele ânimo inquebrantável que lhe conhecemos, muito lutou a princípio para se acomodar com a realidade, de vez que não esperava se ver assim tão violentamente arrancado ao seu convívio e ao convívio dos filhos queridos. Mas, com a bondade do Senhor, luz incessante sobre nós todos, tudo que era sombra já se desfez. Agora é seguirmos adiante, fazendo o quanto possível para que a harmonia se faça entre os nossos. Nesse sentido, tanto nosso alvito quanto nós mesmos contamos com seu materno esforço a fim de que a paz dos filhos queridos seja sustentada acima das lutas que aparecerem. Tenhamos calma e tolerância para realizar as renovações necessárias com a precisa firmeza. Às vezes, na existência terrestre, chegam até nós criaturas do nosso próprio passado, à afeição de credores, junto de quem devemos exercitar a compreensão e o devotamento, a harmonia e a bênção todos os dias. Assim, pois, entrelacemos os nossos corações no entendimento, para que o entendimento nos ilumine. As pessoas se modificam para melhor quando nos observam realizando esforço idêntico. Desse modo, você, na condição de mãe, abençoe e ajude sempre, construindo a paz entre todos. Você não está, nem estará sozinha. Confiemos. Diga, filha, a nossa Nayá, que as dificuldades têm sido grandes para refazer a tranquilidade em tudo e em todos. No entanto, os filhos são sempre os nossos tesouros do coração, e com eles e por eles prosseguiremos estimulados a trabalhar com paciência e alegria. Cada filho ou filha é uma luz em nosso caminho, e graças a Deus encontramos Nayá e eu em todos vocês, tanto quanto em nosso Leônidas, riquezas e bênçãos que nem de longe sabemos como agradecer a Jesus. Peço a você, quando for possível, levar nossa Nayá para uns dias nas águas de Caldas Novas. Ela precisa de um repouso, que se faça igualmente medicação. Sua mãe, Lélia, está muito cansada fisicamente e precisamos auxiliá-la a tratar-se, porque você sabe, ela sempre se dá a nós todos, sem pensar nela própria. Querida filha, daria tudo para continuarmos conversando através do lápis. No entanto, é preciso
encerrar esta carta. Estamos felizes ao vê-la edificando suas tarefas evangélicas mais amplas. Creia, minha filha querida Lélia, que nunca perdemos a fé viva, e sim, vamos transformando-a para mais vastos caminhos da alma. A crença é uma estrada que se vai alargando e embelezando cada vez mais, à medida que damos lugar à compreensão mais alta nos domínios da própria alma. Por isso mesmo, a tarefa cristã em suas queridas mãos é agora o que foi antes, com a caridade por sol, a lhe clarear cada vez mais os pensamentos. Na essência, é Jesus que buscamos sempre, e isso, minha filha, é o que importa. Abrace Nayá por mim, e com muito carinho a cada um dos nossos entes amados. Rogo a você receber o abraço muito afetuoso do papai amigo, que tanto lhe deve a dedicação e que nunca a esquece. Antenor. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje quem vai ouvir a resposta é o nosso prezado ouvinte Cláudio, do Residencial Paraíso. Cláudio perguntou: há muito venho orando com muita fé, mas continuo tendo que suportar os mesmos sofrimentos de sempre. Será que Deus não nos ouve? Não ouve as minhas preces? Vamos saber isso agora, meu caro Cláudio, em gravação carinhosamente preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Na condição de supremo poder, Deus ouve sempre as nossas preces. As dúvidas que muitas vezes temos com relação a esse assunto dizem respeito à fragilidade de nossa fé. Vocês já perceberam quão frágil é a nossa fé? Basta uma dificuldade qualquer em nossas vidas, um problema financeiro passageiro, uma desilusão amorosa ou a morte de um ente querido, por exemplo, e já colocamos em dúvida a justiça divina e sua bondade. E às vezes até a própria existência de Deus. Mesmo assim, pacientemente, nosso Pai que está no céu não só ouve nossas preces, como providencia sempre que possível o atendimento a nossos pedidos. Todavia, precisamos tomar cuidado ao orar. Será que estamos sabendo pedir? Nossas solicitações objetivam apenas a solução de problemas materiais, como falta de dinheiro, emprego, poder? Temos sistematicamente pedido para nós? Ou nossas orações são feitas para auxiliar alguém? Na verdade, nossas orações mostram nosso grau de evolução espiritual. Diz a doutrina espírita que existem 3 tipos de prece: pedido, agradecimento e louvor. Quanto mais evoluídos, mais louvamos e agradecemos. Quanto menos evoluídos, mais pedimos e exigimos. Mesmo assim, se queremos o atendimento a nossos pedidos, devemos nos preocupar com o tipo de vida que estamos levando. Temos feito tudo ao nosso alcance para ajudar nossos irmãos de humanidade? Temos exercido a caridade na sua expressão mais pura? Já conseguimos aplicar ao menos parte dos ensinamentos do Evangelho? Falo isso, queridos ouvintes,
em razão da questão do merecimento. Embora Deus seja suprema bondade, como esperar atendimento total aos nossos pedidos se não merecemos? Em vista disso, muitas vezes Deus nos atende de forma indireta e não da forma que queríamos. Se pedimos recursos financeiros, pode Ele nos ajudar a conseguir um emprego. Se queremos a cura total de qualquer doença, pode Ele diminuir a intensidade dos males que ela provoca e nos auxiliar a conviver com ela. E não tem nada de estranho nisso. Nós, pais aqui da terra, quando nossos filhos nos pedem coisas que, a nosso ver, vão servir apenas para dificultar suas vidas, ou os atendemos de forma indireta, ou até mesmo negamos atendê-los, e não deixamos de amá-los por isso. Deus também procede dessa forma. Tenhamos, portanto, a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e as condições mais necessárias para vivermos uma vida digna, como esperam aquelas pessoas que avalizaram a nossa encarnação. E se for possível terminar nossa resposta com um pedido, que Deus proporcione a todos que nos ouvem um começo de semana feliz e de muita paz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou através do telefone 1637218282 ou ainda e-mail eletrônico idefran@idefran.com.br. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Gratos pela audiência, relembrando que o nosso programa pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, nos controles e áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Bom dia a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.